Amigos da TV Serra Farroupilha, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, a pauta da ocasião, o fato do momento em destaque na nossa programação do telejornalismo local, aqui pelos canais 26 e 526 da NET TV Serra Farroupilha. Você pode nos acompanhar em Farroupilha, em toda a região de cobertura de alcance da NET. Ainda você tem a oportunidade de nos seguir e também acompanhar esse programa na íntegra pelas nossas redes sociais, o nosso canal, a nossa página no Facebook, TV Serra Farroupilha. Esse programa está na íntegra ali no Facebook e ainda também outros conteúdos que são gerados pela nossa TV Serra. E também tem o nosso canal no YouTube com todos os conteúdos que são produzidos e gerados pela TV Serra Farroupilha. Ali você pode, na hora que tiver disponibilidade de tempo, fazer uma grande visita, enfim, e conferir os conteúdos. E claro, se inscreva no nosso canal no YouTube, acione o sininho e sempre que tiver algum conteúdo novo, você será notificado. Eu quero pedir a permissão aos senhores nesse momento para fazer a remoção da máscara, mas ainda precisamos usar máscara. A pandemia não está vencida, não terminou a pandemia, enfraqueceu um pouco, mas se nós descuidarmos, voltará a pandemia com força novamente. Então vamos continuar adotando e seguindo os protocolos sanitários. No dia de hoje eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios da TV Serra o cientista político e também professor da Universidade de Caxias do Sul, o professor João Inácio Pires Lucas, que é o nosso convidado para a entrevista do dia. Estamos no período da chamada Festa da Democracia. Eleição, votação, é a participação do cidadão na construção do futuro político de uma nação. Numa democracia como é o Brasil, homens e mulheres têm direito ao voto, têm a obrigatoriedade do voto numa determinada faixa etária também, porque por meio do voto nós elegemos os representantes que compõem os poderes executivos e também os poderes legislativos. Nesta eleição estaremos elegendo prefeitos dos municípios brasileiros, são mais de 5.500 prefeitos e vice-prefeitos que serão eleitos, ou alguns reeleitos, e ainda estaremos elegendo as representações nas câmaras de vereadores também desses mais de 5.500 municípios. E quando a gente fala em eleição, a gente fala no voto. Muitas pessoas daqui a pouco não estão nem aí para o voto, não querem votar ou desejam, estão desiludidas com a própria situação da política. Não, mas para lá, voto é coisa séria. Voto é uma ferramenta de construção da cidadania e uma ferramenta de construção, de consolidação da própria democracia. Por isso que nós convidamos o professor João Inácio Pires Lucas, cientista político e também professor da UX, para falarmos um pouco e conhecermos um pouco mais da importância do voto, enfim, da democracia, a relação entre democracia e voto também. Professor, obrigado por ter vindo de Caxias do Sul até Farroupilha para os estúdios da TV Serra. Lhe acolhemos com muita alegria. Seja bem-vindo. Fique à vontade se quiseres manter a máscara ou retirá-la. A decisão é sua. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Professor, falando sobre eleições, voto, democracia, qual é a importância real do voto dentro da vida de uma nação como é o país, o nosso Brasil? Olha, a democracia, ela não se restringe só ao processo eleitoral, né? Diria que hoje, já no plano internacional, poderíamos pensar em 5 grandes dimensões, né? A própria participação do cidadão para além do voto, né? Como, por exemplo, ele se envolvendo no seu bairro, né? Associação de moradores, em sindicatos, né? A própria participação dele em consultas populares, né? Como existem alguns governos que têm, também é importante, assim como, eu diria, os aspectos mais valorativos, né? Como a própria aceitação da diferença, né? A tolerância em relação aos adversários. E podemos pensar também que a democracia ela precisa ter regras, né? E as regras elas precisam ser, de certa maneira, assim, levadas em consideração, né? No sentido de que todo o processo democrático
tem uma espécie de um formulismo, assim, que é um termo utilizado no meio do futebol, né? E as regras, elas garantem muitas vezes, né, a equidade do processo, a lisura. Então eu diria que o voto, ele é um dos elementos, mas talvez entre todos esses seja o principal, né? Porque é a maneira como o cidadão, né, e a nossa Constituição diz já no primeiro título, né, o parágrafo único do primeiro artigo, que a soberania no Brasil é do povo, né, o povo é o soberano. Então, ou ele participa diretamente, e ele pode fazê-lo também através de plebiscitos, referendos, que são práticas pouco usadas no Brasil. Se nós formos ver as eleições americanas, né, que estiveram mobilizando a atenção do mundo, junto com a escolha do presidente, dos representantes, também existe um conjunto de plebiscitos e referendos que os eleitores acabam decidindo com diversos tipos de alterações, né? Ou seja, o voto é muito importante. O voto, ele faz com que as pessoas não só escolham candidatos e candidatas, mas também o voto permite que as pessoas se posicionem politicamente em termos das propostas, da agenda, daquela discussão que é apresentada. Então, nós não temos democracia sem voto. O voto não restringe, né, não é a única ferramenta de participação, mas ele é ainda a principal. O voto é uma ferramenta que o eleitor, que o cidadão tem para, daqui a pouco, mudar o rumo de uma cidade, de um município, de um estado, de um país? Olha, pelas atribuições dos representantes, eu diria que o voto é uma ferramenta para muitas coisas. Infelizmente, a maior parte do eleitorado não sabe, mas o voto ele serve para a escolha de candidatos, o voto serve para uma espécie de uma avaliação das candidaturas postas, das pessoas que já atuaram como representantes. O voto é como se fosse uma espécie de processo de recrutamento e seleção, né? O voto também, ele é importante porque ele empodera, ou seja, ele dá atributos aos representantes, como, por exemplo, os vereadores, que além de fazerem leis no município, eles também têm a tarefa de fiscalizar o poder executivo. Eles muitas vezes podem, porque é uma tarefa deles, retirar os membros do poder executivo. Os vereadores, eles têm um conjunto de tarefas que é bom sempre o eleitor saber, porque depois ele não pode pretextar que ele não sabia, né, ou que ele não estava votando naquilo. É claro que a Federação Brasileira, ela também tem uma legislação e alguns aspectos das políticas públicas que são decididas estadual e nacionalmente. Também é um grande equívoco, né, candidatos a vereador fazerem propostas como se fossem presidentes da República ou senadores, né? Sempre é bom que eles se detivessem às atribuições do seu mandato, que já são bem numerosas e importantes. Assim como os prefeitos também, eles praticamente têm nas mãos políticas públicas muito significativas, como, por exemplo, a da saúde, que é uma área muito sensível hoje em dia com a municipalização da saúde, né? Os municípios são os principais gestores, né? Afora todo o dia a dia, assim, né, do plano urbano, da mobilidade urbana, eu diria que é uma ferramenta para que tudo isso seja debatido e decidido no processo eleitoral. Certo. De que forma, professor, até orientando a população, porque o voto não é brincadeira, o voto não pode ser um negócio, o voto não exige, eu te dou o voto, tu me dá algo em troca. De que forma o eleitor, o cidadão, deve construir e definir o seu voto? Olha, hoje em dia nós temos um conjunto grande de plataformas, de sites, de endereços, de informações sobre os partidos, sobre os candidatos, sobre as suas propostas, né? Se nós formos ver algumas décadas atrás, dependia muito da campanha, daquele corpo a corpo, né, dos militantes, dos candidatos passarem nas casas das pessoas, né? Hoje em dia, um eleitor, ele pode, assim, ao alcance da sua mão, dos seus dedos, né, acessar um conjunto grande de informações, desde as propostas dos candidatos, o histórico dos candidatos, se os candidatos se envolveram em algum tipo de ilicitude, algum tipo de problema, né? Temos visto recentemente, o Tribunal de Contas andou revelando candidatos
que, a despeito do seu patrimônio, haviam solicitado aquele valor lá do auxílio emergencial, né? Então, isso no passado, essas informações eram muito mais difíceis. Hoje em Ficavam dia, mais escondidas, mais sigilosas. sim, hoje em dia, em nome dos dados abertos e da transparência, é fácil nós acessarmos, digamos assim, a vida pregressa dos candidatos, né? É E, importante a vida pregressa do com candidato? certeza, né? Alguns que já atuam na área pública há mais tempo, então esses com certeza são muito já avaliados pelos órgãos, né, como o Tribunal de Contas, o Ministério Público. As pessoas na vida privada também, né, pessoal? Se nós formos ver, as pessoas elas vão deixando rastros ou vestígios, né, da sua vida nos diferentes órgãos, desde dos órgãos assim profissionais, né, nos seus conselhos de ética, os próprios clientes, os fornecedores. Eu diria que é importante que as pessoas, né, e uma eleição municipal facilita porque os candidatos são da mesma cidade. Às vezes, numa eleição presidencial, uma eleição estadual, as pessoas moram longe, tiveram as suas vidas muito distante do eleitor. Na eleição municipal, as pessoas todas estão naquela cidade, então não é difícil as pessoas se informarem. São muitos candidatos, são. Nós temos hoje um aumento das candidaturas, até pela vedação das coligações para os cargos do Legislativo. Aqui em Farroupilha são quase 200 candidatos a vereança, Não é para 15 cadeiras. Em Caxias, 450 por aí, né? Para 23 cadeiras. Nós tivemos um acréscimo, até porque os partidos se viram obrigados, né, de lançarem mais candidatos, mas é óbvio que as pessoas também não vão querer saber informações de todas dessas dezenas, essas centenas de candidatos. Aqueles 2, 3, 4, 5 que a pessoa talvez pense em votar, é fácil a pessoa acessar as informações. Certo. Bom, professor, por que ainda, ou enfim, a gente tem a cada eleição, sempre tem uma parcela, um segmento da população que mostra muito descrédito. Ah, eu não quero votar, eu não vou votar em branco, vou votar em nulo, se bem que votar em branco e votar em nulo são opções que estão aí que cabe ao eleitor. Mas por que as pessoas estão tendo esse comportamento e esse certo descrédito com a política? Que leitura se pode fazer? Olha, eu diria que tem dois motivos, em princípio, eu digo até porque já fiz pesquisa a respeito, já escrevi a respeito. O descrédito com a política, ele é algo antigo, eu diria. Eu diria que desde a moderna democracia, quando começamos a ter a rotinização dos processos eleitorais, e no Brasil nós começamos ali no final da Segunda Guerra, 47, 45, tivemos as primeiras eleições. Mas vamos pensar assim dos anos 80 para cá, né? Com a rotinização das eleições, e eu diria até muitas vezes com as propostas, as promessas e as expectativas, né, e entrando o governo e saindo o governo, entrando o plano real, o plano cruzado, uma série de propostas e talvez elas todas não atingindo todos aqueles objetivos, né, e a vida da globalização hoje em dia é cada vez mais difícil, né? Temos sempre muitos desafios, né, para as pessoas no que concerne a sua qualificação, a sua empregabilidade, as pessoas abrirem um negócio, manterem os seus negócios, as pessoas preocupadas com a violência, preocupadas com uma série de variáveis e talvez não encontrando, né, na política, nos governos, nos legislativos, as respostas rápidas e eficientes, as pessoas elas se desencantam, eu diria. As pessoas se desencantam até com elas mesmas, né? Então, as pessoas se desencantam com as suas opções, né, dos seus times de futebol. O desencanto é uma característica, né, assim, de sociedades que também têm expectativas, né, e têm encantos, né? Ou seja, o desencanto e o encanto, eu diria, num país como o Brasil, de fortes emoções e de crises duras, mas também um país rico, um país com uma população criativa, eu diria que faz parte. Agora, o problema, eu diria que nos últimos anos, a população brasileira ela foi, digamos assim, bombardeada de uma série de escândalos e denúncias, até muito por causa dos dados, né, das informações. É um dos ônus do processo democrático, né, a população ser, eu diria assim, muito acossada assim, por informações, né? E talvez nem sempre o eleitor sabe dosar e também, às vezes, também há um exagero assim,
na quantidade de informações negativas, então parte do desencanto tem sido visto pelos escândalos, eu diria, que fazem com que as pessoas fiquem muito tristes com a política, muito desencantadas, até em vista de opções que tinham e esperanças que nutriam. Agora, esse eleitorado vota, Leandro, né? Eles votam. Talvez diferentemente de outros países, em que o voto não é obrigatório, as pessoas desencantadas, elas não votam. Né? Tende a comparecer aquele eleitor mais envolvido no processo político. Mais fiel. Aqui no Brasil, o desencantado vota também. Por isso que é comum que muitos partidos e candidatos se apresentem como não políticos, porque eles querem dialogar com aquele desencanto do eleitor, que por mais que ele não goste da política, ele vota. Então, um candidato, muitas vezes, querendo atrair para si esse eleitorado desalentado, ele acaba se apresentando como não político, como não fazendo parte da política. Talvez, num estudo mais exigente, isso não seria correto, porque se está se candidatando é porque está entrando no mundo mais específico da política. A política também é uma coisa que a gente faz em casa, faz na rua, ou seja, é um estilo de vida que diz respeito à própria ideia das pessoas influenciarem, né, na sua vida, na vida dos outros. Mas quando alguém se candidata a um partido é criado, é óbvio que eles são entes políticos. Mas muitos até usam essa narrativa da não política para atrair esse eleitorado desencantado. E às vezes isso tem sucesso. Perfeito. Bom, depois a gente pode aprofundar mais sobre o assunto, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta conversando mais com o professor da UX e também cientista político João Inácio Pires Lucas, que hoje está com a gente aqui nos estúdios da nossa TV Serra. Fiquem ligados, a gente volta em seguida. Agora está aqui em Farroupilha, a número 1 de implantes dentários do Brasil, e a Oralsim, juntamente com a odontologia, vai evoluindo e buscando o melhor para os nossos pacientes. Além dos implantes, a gente trabalha também com a harmonização facial, toxina botulínica, lentes de contato, preenchedores, sempre pensando no melhor para você. Então, se você quer uma melhor mastigação, um sorriso, vem para a Oralsim. A Ecofar tem seu foco nas áreas de limpeza urbana e saneamento básico, com os serviços de coleta, remoção, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, varrição e capina, realização de estudos, pesquisas e projetos de interesse do município de Farroupilha. Todos os trabalhos desenvolvidos são norteados por seus principais valores: respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, ética, transparência, resultado e qualidade. Todos somos responsáveis. Ecofar, com você, cuidando do futuro. Fazer a graduação EAD semipresencial na Uniaselv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima no MEC. Venha para a Uniaselv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. Pode perguntar. Uniaselv Polo Farroupilha, Avenida Santa Rita 21, telefone WhatsApp 54984471569. Uniaselv.
Por você, a Unimed busca fazer o melhor a cada dia. E é por você que criamos o Espaço Mais Saúde, uma ampla e moderna estrutura no coração de Caxias do Sul, com um cuidado completo em saúde, para quem busca proteção, qualidade de vida, acompanhamento integral, facilidade e um novo jeito de cuidar da saúde. Novo Espaço Mais Saúde Unimed. Por você, estamos ainda mais completos. A Arte Química é especializada em toda a linha de produtos para limpeza. Tudo o que você precisar para fazer aquela limpeza, nós temos. Produtos químicos, sabão em pó e líquido, amaciante, desinfetante e todos os itens para limpeza doméstica e empresarial. A Arte Química também tem papéis, embalagens diversas, componentes para piscina, linha PET e artigos para camping. Arte Química, o seu shopping para limpeza. Tudo para sua casa e sua empresa. Rua 13 de Outubro, 375, Bairro do Parque, com teleentrega pelo fone 3261-4631. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia aqui pela TV Serra, canais 26 e 526 da NET em Farroupilha. Nossa gente se vê por aqui. Hoje é nosso convidado, o cientista político e também professor da UFRGS, o professor João Inácio Pires Lucas, que está com a gente aqui nos estúdios e estamos falando sobre democracia, sobre o voto, eleição, enfim, nesse sentido. Professor, eu queria lhe provocar, achei muito oportuna a sua argumentação no final do bloco passado, quando o senhor fala daquele eleitor que está desmotivado, daquele eleitor que não está encantado, está desencantado com a política. Esse é o termo que o senhor usa. Por isso que, eventualmente, em função desta parcela de eleitores desencantados, que eventualmente a gente tem as chamadas grandes surpresas nas eleições? Sim, sim. Eu diria assim que a maior parte do eleitorado ela tem algum grau de definição anterior, né? Pelo histórico das votações, às vezes isso vem de família, né? As famílias, elas tendem a ter um determinado comportamento eleitoral e depois isso segue pela vida profissional das pessoas, pelas suas amizades, né? Mas os eleitores que decidem as eleições são os chamados flutuantes, né? Porque no Brasil em geral e com a exceção de algumas regiões, esse eleitorado já previamente estabelecido, ele é meio bipolarizado, né? Nós temos o chamado campo de esquerda, o campo de direita e um grupo que flutua. Flutua. Horas um lado, horas o outro. Nesse ponto, eu diria que, no geral do Brasil, e particularmente nas grandes cidades, né, e as votações para os governos estaduais é parecido com o modelo americano, né, que as pessoas têm acompanhado ali, que acaba sendo algo bipolarizado, né? As eleições majoritárias elas levam à existência de menos partidos, né? Então, no caso, como é que nós lidamos com isso? Nós criamos grandes coligações entre vários partidos, né? Agora, essa eleição que está chamando a atenção porque tivemos um aumento do número de candidatos para a prefeitura, né? Em Farroupilha são 4, desde 92 nós não tínhamos 4 candidatos aqui. E em Caxias do Sul são 11 candidatos. Que também isso nunca... Acho que é histórico.
não havia acontecido. Se a gente voltar para aquele período lá de 47, né, sempre Caxias teve 2, 3, quando muito 4, né? Sim. E agora está com 11. Então, tirando essa eleição, que era um pouco surpreendente, mas atribuo a essas mudanças que tivemos, né, do financiamento do fundo especial, que partido que não tem um candidato a prefeito ia arrecadar menos desse fundo, na distribuição do seu partido, a coligação também vedada para os vereadores, então talvez muitos desses candidatos nem esperem ganhar as eleições, mas eles vão ajudar os vereadores, né, no sentido de ter mais propaganda. Mas, de qualquer maneira, nós temos as eleições, elas são geralmente polarizadas, né? Só que, como acontece, por exemplo, em outros países, como nos Estados Unidos, a eleição mesmo é decidida pelos flutuantes, né? Porque horas eles vão para um lado, hora eles vão para o outro lado. E esse eleitorado flutuante é muito desse eleitorado desalentado, muito desse eleitorado que, em princípio, não tem uma definição prévia, e depende muito da conjuntura da eleição. Parte, eu diria, da campanha, né? Com certeza, aquelas candidaturas que têm mais volume de campanha, seja recursos, apoiadores, levam vantagem, mas às vezes existem conjunturas também, né? No sentido de que alguns aspectos eles são destacados e algumas candidaturas se apresentam, assim como não político, eventualmente, ou como um candidato que tenha mais qualidade para resolver determinados problemas, né? E esse eleitorado flutuante, né, é o que decide a eleição, e isso gera uma incerteza, né, porque é difícil prevermos assim, quem ganhará as eleições, né, porque nem sempre a história ela se repete, e temos visto algumas alterações no Brasil, não só por causa da pandemia e eventualmente do aumento das abstenções, que pode gerar um resultado diferente se todos aqueles tivessem comparecido, né? Mas também temos tido algumas mudanças assim no cenário político brasileiro das últimas eleições, né? Então a eleição... Por exemplo, que mudanças o senhor Nós cita? já víamos digamos assim, a diminuição de importância de alguns partidos, né? A própria, digamos assim, no estado do Rio Grande do Sul, né? Aquela polarização assim PT, anti-PT, que tivemos daí do lado do anti-PT, ora o PMDB, né? Ora o PSDB, assim. Agora, com a própria dificuldade do PT, que não chegou aí nem para o segundo turno da eleição estadual, também Porto Alegre, né, com uma diminuição significativa do PT, nós acabamos reformulando um pouco em que a disputa, por exemplo, nas eleições de 2018, ela ficou num campo assim mais conservador, de centro para conservador, e eu diria até que quem ganhou as eleições foi quem mais atraiu o voto da esquerda, né? No caso de Caxias também foi bem semelhante, eu diria, né? Nós tivemos um segundo turno sem o PT, que de 96 estava sempre figurando entre as candidaturas mais fortes, e isso levou a uma disputa entre setores de centro, mais conservadores, e quem ganhou a eleição foi quem atraiu os votos da esquerda, né? Então isso foi uma grande novidade, não sei se isso se repetirá nessas eleições, mas nós estamos vendo uma reconfiguração política, né? Até pelo fenômeno nacional, alguns grandes partidos de centro, eles acabaram diminuindo de importância, o MDB, o PSDB. Tivemos o crescimento do chamado Centrão, que é uma frente política de vários partidos, né, e que tem algumas lideranças de alguns partidos, como, por exemplo, o Rodrigo Maia, né, que é o presidente da Câmara, mas é uma frente diluída de vários partidos. E nós assistimos, então, né, nas últimas eleições, um aumento da fragmentação, ou seja, os partidos estão ficando cada vez menos importantes no sentido dessas forças que conseguiriam ganhar sozinhas as eleições. E percebemos mais essas frentes de vários que vão, digamos assim, dando uma certa consistência, mas que agregam, no geral, sim, muitos partidos. Eu só complementaria dizendo, também tivemos, né, pessoal, a própria vida dos municípios, né, como Farroupilha, Caxias, a dispersão partidária e esses vários partidos competindo, ora eles estão de um lado, ora eles estão do outro, isso também tem gerado efeitos muito significativos e o próprio eleitor se sente um pouco confuso e perdido com isso.
Outro elemento, professor, tanto em Caxias do Sul quanto em Farroupilha, nós tivemos no ano passado em Caxias do Sul, nesse ano em Farroupilha, processos de impeachment, ou seja, o afastamento do prefeito Daniel Guerra em Caxias e aqui o afastamento do cargo do prefeito Clayton Gonçalves, que foi cassado pela Câmara de Vereadores de Farroupilha. A questão do impeachment em Caxias e em Farroupilha tende a repercutir e a ter sinais nessa eleição? Sim, eu diria que o efeito em Caxias é que diminuiu a intensidade daquelas candidaturas se dizendo não políticas. Até porque o eleitorado, um pouco assim vacinado, né? Para utilizar uma expressão, né, importante hoje em dia, o eleitorado, como diria uma expressão mais chula do Rio Grande do Sul, mais ressabiado, ele talvez já não encare com a mesma simpatia. Não seja encantado pelo candidato que se posicione como não político. Eu diria então que nós tivemos até algumas candidaturas que não tinham histórico tanto na política, faziam questão mesmo de dizer que não eram daquele jeito, né? Como tinha acontecido na eleição passada. Mas a Câmara de Vereadores, na sua imensa maioria, né, e os vereadores, então, né, que votaram pelo impeachment, eu diria que sobre eles recai assim, sobre eles, né, recai uma preocupação no sentido do quanto que o eleitorado vai encarar, porque a despeito de um problema do prefeito de brigar com vários setores, mas ele não detinha assim uma impopularidade muito grande no eleitorado. E as próprias pesquisas assim mostravam que as pessoas, por mais que não gostassem da gestão dele, também não simpatizavam com o impeachment, né? Que é sempre uma decisão um pouco mais radical, né? No caso de Farroupilha, também me parece que o impeachment, até por ser bem recente, assim, né, e ele vai produzir efeitos, com certeza, né? Seja nas eleições para a prefeitura, seja na recondução ou não dos vereadores, né? Eu diria que vai ser um ambiente de muita volatilidade, né, e de incerteza, que vai depender também sempre muito da campanha, né, dessas pessoas, mas é diferente do que em Porto Alegre, em outros municípios que não passaram pelo Bento Gonçalves, por exemplo, que até se tentou, né? Ou seja, o impeachment agora ele virou um modismo, assim, né? E eu diria que o problema maior, né, assim, é justamente das diferenças do eleitorado. É o mesmo eleitor, mas ele vota para prefeito num partido, lá numa coligação, e depois ele muitas vezes atribui a oposição com maioria na Câmara, né? Então isso não é uma coisa fácil de ser feita. No mundo, situações como essa, elas geram uma preocupação nos cientistas políticos no sentido da paralisia decisória, né? E correndo-se o risco, muitas vezes, dessas retiradas, né? Como dos impeachments que tivemos. Certo. Bom, pelo seu estudo, pelo seu conhecimento também, porque a gente teve várias eleições, né, algumas eleições passadas, a renovação que foi impregnada muito, a mudança também. O que se pode esperar desta eleição? Tem algumas pistas que a gente poderia colocar desta eleição? Que caminhos, que comportamentos nós deveremos ter no 15 de novembro? Olha, eu vou trazer um dado aqui das eleições de Caxias, né? Até então, nas eleições estaduais, né, para deputado federal e estadual, o eleitor de Caxias, ele votava em torno de 70% ou mais nos candidatos de Caxias para deputado estadual e federal. Nessa última eleição foi menos de 50%. Né? Tivemos uma quebra. Né? Para deputado estadual um pouco mais, mas também caiu muito o percentual daquele eleitorado que, de certa maneira, tinha uma espécie de distritalização, assim, de votar num candidato local. Também tivemos uma grande renovação. Né? Se nós fôssemos acompanhar uma tendência, independentemente da pandemia, eu diria que nós estaríamos vivendo num período assim, de valorização da renovação. Ainda em processo de renovação. Sim, processo de renovação. O eleitorado um pouco esse desencantado, um eleitorado que foi nos últimas, eu diria na última década, muito influenciado pelos escândalos, pelos problemas, né? E também agora até, eu diria, acrescentado pela pandemia, né, no sentido de que precisam ter respostas rápidas para as questões econômicas, né, as questões de saúde. Eu diria que estaríamos numa tendência de renovação. A minha dúvida especialmente para as eleições de vereadores,
o quanto que o não comparecimento poderá afetar no resultado da eleição, porque isso mexe no quociente eleitoral, isso mexe no quociente partidário, as não mais coligações de partidos para vereadores, a gente não sabe que efeito isso trará, se o eleitor vai privilegiar o voto em quem ele já conhece, então talvez isso já gerasse menos renovação. Se o eleitor vai dispersar o voto, então vai ser uma loteria, cada voto a mais ou voto a menos pode representar a troca de representantes naquela hora das médias e das sobras. Eu não, já fui mais petulante em arriscar prognósticos Sim. em outras eleições. Nessa eu não consigo imaginar ainda que efeitos nós vamos ter do não comparecimento, da vedação das coligações, e o quanto que isso vai afetar os quocientes partidários eleitorais e como vai ser a distribuição das vagas nas câmaras de vereadores, até em municípios que passaram por impeachments e que tiveram, na discussão do impeachment, uma discussão sobre se os vereadores tinham sido eleitos para fazer aquilo ou não, né? E também um impeachment não concentra só o foco no prefeito impeachmentado, mas também nos vereadores que estão impeachmentando. Porque eles acabam se posicionando, né? Então, ou a favor ou contra. Isso vai ser uma incógnita. O impeachment sempre é um rasgo, né? Olha... é um rasgo, é uma ruptura, mas é um instrumento legal. Eu diria também, né, que o pior é não para os adversários, que é ruim, mas, digamos assim, eles até simpatizariam. O problema é em eventuais aliados, né, que, como aconteceu com a presidenta Dilma, como aconteceu aqui em Farroupilha, né, quando tem isso ainda é uma fissura mais forte do que se já desde sempre a Câmara de Vereadores fosse com adversários políticos e eles estivessem na primeira oportunidade querendo tirar o prefeito. Sim. Já ia ser horrível, mas ainda é mais complicado quando envolve esse tipo de situação. Certo. Bom, para a gente concluir também já, professor, e me parece que aqui em Farroupilha, faço essa leitura também, a gente está com um ambiente um pouco hostil, radical, né? Nós não estamos desconectados do Brasil. No Brasil a gente continua tendo uma postura de muito radicalismo na política. Estamos com o presidente da República que tem manifestações muito contundentes também. A pergunta que eu lhe faço, essa posição radical, muitas vezes ela pode ser perigosa? Com certeza, porque se já, digamos assim, numa certa normalidade, é até aceitável que tivéssemos alguma polarização nas eleições, que talvez seja o terreno para isso, né? Durante assim, os mandatos, os governos, né, a ideia de se encontrar soluções, né? Então, o Brasil, ele talvez esteja encontrando uma característica que não era muito visível no passado, né? Tanto que muitas vezes se comentava, né, nas gestões da inexistência de oposições no Brasil, né? Nas últimas décadas, né, depois do processo da redemocratização, eu digo assim, entre os cientistas políticos, muitas vezes a crítica era pela falta de oposição, porque todo mundo virava governo naquelas amplas coalizões, né? E talvez agora nós fomos para o outro lado. Temos assim um exagero na radicalização que não é pertinente quando existem problemas para serem resolvidos. Eu acho que no processo eleitoral, tudo bem, assim, o espaço para isso, contados os votos, proclamados os vencedores, depois, né, assim, o prefeito é prefeito de todos, né? Os vereadores podem ser eleitos num bairro, num nicho, mas depois eles são vereadores de todo o município. Sim. Então, em situações como a que o Brasil vive, né, é uma situação muito importante assim, para verificar uma saída, né, com força assim, da pandemia, esses radicalismos todos eles não colaboram. Assim. Então, o bom seria que eles ficassem restritos às eleições, né? Vamos torcer, oxalá que isso aconteça e que ano que vem, ainda com muito a refazer, com muito a ter que desenvolver por causa da pandemia, seria bom que encontrássemos um cenário de avaliação, de crítica, mas um cenário de construção, assim, que não verificamos muito nesse ano,
especialmente nas questões relacionadas ao combate à pandemia. Certo. Bom, professor, rapidamente, 1 minuto e meio, 2, nesta câmera também, qual é a mensagem que o senhor deixa para o eleitor nesse 15 de novembro, dia de eleições municipais em todo o Brasil? Voto, importância, o seu recado final. Olha, temos visto um cuidado muito grande da Justiça Eleitoral em garantir digamos assim, os cuidados, né, em meio à pandemia para que as pessoas compareçam, né? Eu diria assim para o eleitorado que ele vá até a sessão, que ele tenha garantia de que a Justiça Eleitoral estará tendo todos os cuidados. É importante que, se as pessoas vão até a sessão eleitoral, se elas votam, que elas votem realmente válido, né, que elas escolham os seus candidatos, que elas pesquisem e vejam, e que, com certeza, né, a democracia é uma festa, mesmo em meio a uma pandemia, o Brasil muito vitimado em termos de pessoas contaminadas e de pessoas que morreram, infelizmente, mas nós temos que transformar isso, e é sempre a eleição, numa festa, né? No sentido de que ali as pessoas estão manifestando as suas posições, e depois, na hora dos votos e da proclamação dos resultados, que haja um esforço coletivo para que a gente resolva. Porque eu diria, né, para o eleitor, assim, ó, ano que vem nós vamos ter profundos desafios e talvez tenhamos uma diminuição na arrecadação dos municípios. Então, os futuros prefeitos, os vereadores, eles precisarão de todo o apoio para resolverem os problemas que advirão de uma menor arrecadação e a continuidade das demandas por parte da população de saúde, educação e tudo mais, né? Vamos precisar ter uma união que talvez o Brasil não tenha verificado nos últimos tempos. Perfeito. Professor, muito obrigado, agradecido por ter vindo até Farroupilha, ter estado conosco aqui no estúdio da TV Serra. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado mais uma vez a gentileza também do professor João Inácio Pires Lucas, que é cientista político e também professor da UX, em ter estado com a gente aqui nos estúdios da nossa TV Serra, nos fazendo refletir sobre a importância do momento que nós estamos vivendo, a democracia, o voto, as eleições, enfim, e já daqui a pouco colocando como uma perspectiva ou perspectivas de situações políticas que podem se confirmar no 15 de novembro ou caminhos que podem começar a ser trilhados a partir daí. Mas o voto é seu, o voto é a ferramenta que você tem para se manifestar. Ouça opiniões, conheça os candidatos, busque informações sobre a vida dos candidatos, se aprofunde nas suas propostas, nas propostas dos candidatos, e aí você vai posicionar, você vai indicar o seu voto. Não troque o voto por nada. Voto não é brincadeira, voto não é uma arma que daqui a pouco você deve jogar para qualquer lado. Pense muito bem, tenha um voto consciente. Errar, todos nós erramos. É o que eu costumo dizer. É preferível errar no voto do que nós nos omitirmos. Um grande abraço a todos, até a nossa próxima entrevista do dia. Voltamos a fazer o uso da máscara. A nossa máscara é o nosso EPI fundamental. Precisamos continuar usando máscara. Um abraço, até a nossa próxima entrevista do dia.